Bom, hoje eu decidi gravar esse vídeo para poder esclarecer alguns pontos em relação àquilo que nós estamos estudando. Primeiro, você precisa conhecer bem o plano da salvação, porque muitas pessoas vão querendo conhecer mais e mais e mais da Bíblia e não sabem o básico. Não sabem falar do amor de Deus para alguém, não sabem compartilhar as boas novas com aqueles que nunca tiveram a chance de ouvir de Jesus. Então hoje nós vivemos um momento na igreja que se prega mensagens profundas, que se fala de perdão, de arrependimento e tantas outras coisas, mas um grupo muito pequeno que sabe compartilhar as boas novas do Evangelho. Jesus disse: "Ide fazer discípulos de todas as nações", e a responsabilidade de ensinar esses discípulos a guardarem todas as coisas. Então, se você não aprender o básico, não começar do básico, não adianta estar 5, 10, 15 anos na igreja, fazer um monte de coisa e nunca ter ganhado uma vida, nunca ter levado uma vida a conhecer a Cristo, nunca ter conseguido compartilhar as boas novas do Evangelho, a ponto de fazer daquela pessoa um discípulo de Jesus. Essa é a finalidade na vida cristã: fazermos discípulos, alcançarmos os perdidos. O Evangelho precisa ser pregado. Por isso nós temos dado ênfase no assunto salvação. Até agora nós já estudamos as 3 cenas principais e hoje em particular eu queria falar de um modelo, que é muito usado, que são as 4 leis espirituais. É muito importante que você saiba também as 4 leis espirituais. Só que as 4 leis espirituais não são uma regra. Não, eu só vou conseguir explicar o plano da salvação se eu falar as 4 leis espirituais. Não. Nós já mostramos para vocês, como você poderia, vocês poderiam falar do plano da salvação utilizando-se apenas das 3 cenas principais. Mas hoje nós vamos falar sobre as 4 leis espirituais. Esse modelo é da Cruzada Estudantil, um modelo que é conhecido praticamente em toda a comunidade evangélica e que tem sido muito usado em evangelismo, principalmente esse evangelismo explosivo, 1 a 1, de sair um dia e fazer evangelismo. Mas também pode ser usado dentro de casa, quando um amigo vier visitar você, quando você estiver dentro do trem, enfim, esperando um ônibus. Uma vez que você entende os princípios, fica fácil para você, na sua linguagem, colocar eles dentro do assunto, para que isso possa fluir de uma maneira natural durante a conversa e você levar a pessoa a conhecer a mensagem da salvação. Para aqueles que estão estudando com a gente, é fundamental que você memorize as 4 leis espirituais. Você deve memorizar as 4 leis espirituais. Esse é um dever de casa e também é uma dica, porque nós vamos estar cobrando nas nossas provas, nas nossas avaliações, porque é importante que você tenha essa base. Não necessariamente que você vai usar só as 4 leis, ao contrário, a gente tem procurado preparar vocês para algo que está acima disso. Contudo, nós vamos cobrar as 4 leis espirituais. Então você que está estudando com a gente, memorize as 4 leis espirituais. Então, se você não memorizar, depois você não pode também dizer: o pastor não falou nada, eu não sabia. Memorize as 4 leis espirituais. Durante todo o nosso curso eu vou estar cobrando e a gente vai estar conversando, tirando dúvidas sobre esse assunto. Então a aula de hoje é uma explicação sobre as 4 leis espirituais. Espero que vocês gostem. Eu tinha gravado um vídeo antes falando sobre as 4 leis e eu vou aproveitar esse vídeo para compartilhar com vocês. Então assistam o vídeo com atenção, anotem as 4 leis em um pedaço de papel, coloca no bolso, lê na fábrica, quando estiver dirigindo, coloca num papelzinho, num lugar onde você possa ler e refletir durante o período que você está dirigindo ou fazendo uma viagem. Enfim, ou assista esse vídeo várias vezes, com as 4 leis, e aí assim você vai memorizando, grava ela no celular, fica ouvindo, enfim, você vai encontrar os seus métodos. Mas o mais importante é que você
guarde, que você memorize, que você saiba na ponta da língua as 4 leis. Espero que vocês gostem do vídeo, né? E até a nossa próxima aula. Deus abençoe. Um forte abraço. Olá! Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Assim como há leis físicas que governam o nosso universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. A primeira lei diz que Deus ama você e que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. A mensagem central da primeira lei é o amor e o plano de Deus para a sua vida. Quanto ao amor de Deus, a Bíblia afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quanto ao plano de Deus, Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida completa e com propósito. Por que a maior parte das pessoas não está experimentando essa vida em abundância? A resposta para essa questão está na segunda lei. A segunda lei diz que o homem é pecador e que ele está separado de Deus. Por isso não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador e está separado de Deus. O texto bíblico da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, verso de número 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na verdade, o homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. O homem está separado, pois o salário do pecado é a morte. Considere comigo que Deus é santo, o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião, filosofias, etc. Mas apesar de todo esse esforço, ele não consegue por causa do pecado. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. A terceira lei espiritual afirma que Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não apenas morreu, ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500, sendo isso a comprovação evidente da sua ressurreição. Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 6, afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho ao Pai. Na segunda lei, nós observamos que o homem tentou de todas as formas alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços, mas não conseguiu por causa do pecado. Na terceira lei, nós vamos aprender que Deus tomou a iniciativa. Sim, Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer apenas até a terceira lei. Acompanhe comigo a quarta lei espiritual. Ela é um presente de Deus para você. A quarta lei espiritual nos ensina que precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer
e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber a Cristo. No Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 12, está escrito: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu ganho o direito de me tornar filho de Deus quando eu recebo a Cristo. E o recebo pela fé, pois também está escrito: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu preciso entender também que receber a Cristo implica em arrependimento. Significa deixar de confiar em minha própria capacidade para me salvar, crendo que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os meus pecados. Mas apenas saber que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz para perdoar os meus pecados não é suficiente. Eu preciso tomar uma decisão pessoal de receber a Cristo como Salvador e Senhor. Você pode fazer essa oração agora mesmo. Ore comigo e Cristo entrará na sua vida, como prometeu. Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da minha vida e o recebo como Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.